Boa noite a todos. Quero primeiramente agradecer à igreja por mais este privilégio de podermos abrir as Escrituras e podermos estar extraindo dela ensino para as nossas vidas. Eu quero convidar para nós abrirmos no Evangelho segundo Lucas. Lucas capítulo 18. Lucas 18, vamos ler a partir do versículo 9 ao versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Por enquanto, somente esses versículos que vamos ler. Depois vamos estar considerando outros versículos nas Escrituras. E o que nós vamos considerar nessa noite é uma palavra que tem nesse texto que nós acabamos de ler. Os 2 homens subiram para orar. Um orava de si para si mesmo. E ele orou justificando a sua pessoa e considerando melhor do que os outros. E a diferença entre os dois é que um fez uma oração com bastante palavras e um deles usou poucas palavras. O publicano apenas usou: ó Deus, ser propício a mim. E esta palavra que nós vamos trabalhar essa noite, considerar essa palavra ser propício a mim. Vamos considerar essa palavra propiciação. O que é propiciação? É o ato ou efeito de propiciar. Propiciar, tornar-se propício. E aquele homem, ele desceu justificado porque ele usou as palavras certas, que era necessário colocar diante do Senhor. Ele usou a palavra pedindo ao Senhor que fosse favorável a ele. Ele pediu ao Senhor que fosse benigno para com ele. Ele pediu ao Senhor que fosse oportuno para com ele. Pediu também que o Senhor o auxiliasse. Todas essas palavras são cabíveis nesta palavra propiciar. Mas nós olhamos para as Escrituras em alguns outros lugares, nós vamos encontrar essa palavra propiciação e vamos ver o que é propiciação e quem fez essa propiciação.
Em Romanos capítulo 3 e o versículo 25, se os irmãos não quiserem abrir a sua escritura, pode ficar com ela fechada, que nós vamos estar lendo capítulo 3, versículo 25 de Romanos, diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus propôs no seu sangue como propiciação. E quem é que derramou o sangue para fazer esta propiciação? O próprio Senhor Jesus Cristo. Ele, ali na cruz, ele fez a propiciação para os nossos pecados. E quando chegamos também em Hebreus capítulo 9, Hebreus capítulo 9, e o versículo 25, perdão, Hebreus 9, 5. Hebreus capítulo 9, versículo 5 disse: e sobre ela os querubins de glória, e com sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. O escritor aos Hebreus está dizendo: agora nós não vamos fazer um comentário detalhado sobre esta palavra propiciatório, mas a função dos querubins era ficar olhando para dentro da arca, porque eles guardavam a glória ou protegiam a glória de Deus. Ainda Hebreus 2 e 17, Hebreus 2 e 17, por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Convinha que o nosso Salvador tornar-se semelhante aos irmãos e ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos nossos pecados. Então, nós vemos tudo isso, essas referências ao Senhor Jesus Cristo. Mas interessante observar que o Senhor Jesus Cristo, ele, quando nós olhamos para 1 João capítulo 2 e o versículo 2 também, fala que ele é a propiciação. 1 João, primeira carta de João, no capítulo 2 e o versículo também 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Eu gosto de olhar para essa escritura que afirma que o Senhor Jesus Cristo ali na cruz, quando ele fez o pagamento do pecado da humanidade, ele não fez para uma meia dúzia, por um grupo de pessoas melhores, ou para um grupo de pessoas piores, não. Ele fez a propiciação pelos nossos pecados, o pagamento pelos nossos pecados para todo o ser humano. Ninguém está indesculpável perante ele. Ninguém pode chegar perante ele
e dizer: eu não sabia que os meus pecados foram pagos. Ainda que o homem não tenha acesso às Escrituras, mas a própria natureza prega o Evangelho para o homem. Conta-se uma ilustração de que um cientista pegou uma criança e quis fazer aquela criança isolada do mundo. E ele manteve isso por um longo tempo. Ele não tinha contato com ninguém e aquela criança foi crescendo. Tornou-se adolescente, jovem, e na sua adolescência, passando para a juventude, ele um dia sentou em cima de uma pedra e ficou observando o nascer do sol. E ele olhava e o sol do ocidente e se punha do oriente ao ocidente, e todos os dias a mesma coisa, o sol fazia o mesmo trajeto. Um determinado dia ele disse, sentado no mesmo lugar, ele disse: vai, astro-rei, diga ao seu Criador que eu creio nele. Então a própria natureza prega o Evangelho para o homem. Tudo que nós vemos, nada existe por acaso. Tudo foi criado pelo soberano Deus. Então, o homem está indesculpável perante ele, porque o pecado dele já foi feito a propiciação lá na cruz do Calvário. Quando o Senhor Jesus Cristo estava pregado ali, aquele rosto banhado em sangue, aquele corpo desfigurado, durante 6 horas, ele sofreu ali toda a agonia, todo tipo de sofrimento por causa do nosso pecado. Mas tem um sofrimento que ele passou maior do que todo aquele sofrimento físico. Qual é esse tipo de sofrimento que ele passou que é maior do que o sofrimento físico? Foi a separação que ele teve momentânea do nosso Deus. Ele foi desprezado porque o peso do pecado de toda a humanidade estava sobre ele. Ele estava ali fazendo o pagamento. Ele estava ali fazendo a propiciação pelo pecado do mundo inteiro, como nós acabamos de ler em 1 João 2:2. Então, quando chega até a mim, quando chega até você, esta notificação de que o pagamento que foi feito satisfez a vontade de Deus, Deus está satisfeito com a morte de Cristo, pagando o pecado, os pecados de toda a humanidade. Mas pode acontecer de ter pessoas salvas, preocupado com o pecado de outrora, preocupado com os pecados antes da conversão. Mas quando nós chegamos em Atos capítulo 17, o versículo 30, a Bíblia diz que Deus não traz em conta ou em consideração o tempo da ignorância. Ou seja, o tempo passado, antes de eu conhecer Jesus Cristo, Deus não vai me lançar em rosto, Ele não vai fazer uma cobrança, jamais, porque Ele perdoou todos os nossos pecados, passado, presente e futuro. Isso é importante tomarmos conhecimento deste fato para que nós não venhamos ficar sofrendo, sabendo que nós estamos justificados, estamos garantidos
para com o nosso Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O sacrifício dele é um sacrifício eterno, não volta a repetir. Ele é um sacrifício perfeito que satisfez a vontade de Deus para sempre. Então, quando nós olhamos para estes fatos, nós nos descansamos nisso. Por quê? Porque aquele que pagou os nossos pecados é o Todo-Poderoso. Aquele que fez o pagamento, ele é o Deus eterno. Mas quando nós lemos lá em Hebreus capítulo 2, e o versículo 17, que eu quero voltar a olhar para este versículo, Hebreus capítulo 2 e o versículo 17. Ali, ao fazer a nossa reconciliação com Deus, foi preciso seu sangue ser derramado. O escritor dos Hebreus está dizendo para nós o seguinte: que a propiciação, ela é também uma reconciliação ou expiação. E quando essa enfatiza esta reconciliação ou remoção do pecado, está dizendo que Deus ficou satisfeito. Quando nós olhamos para uma palavra remover, não é mudar de um lugar para o outro. Como era feito no Velho Testamento, o pecado era não tirava o pecado. Ele era ano após anos repetido, aquele sacrifício. Mas quando o Senhor Jesus Cristo veio, ele removeu de uma vez por todas o pecado que separava o homem de Deus. Como nós lemos em Romanos 3:23, todos pecaram e separado ou destituído estão da glória de Deus. Ali na cruz isto foi abolido. Ali na cruz foi desfeito. Ali na cruz o Senhor Jesus Cristo encravou, naquela cruz foi cravado os nossos pecados. A carta de Paulo aos Colossenses, ele fala isso no capítulo 2, verso 14. Ele encravou os nossos pecados na cruz. E quando olhamos para 1 João capítulo 4, também nós podemos ver que o versículo 10, 1 João 4 e 10, também fala desta propiciação. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós não amamos a Deus primeiro. Primeiro Ele veio até nós. O versículo nos fornece esse detalhe. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação por nossos pecados. Ele nos amou de tal maneira que Ele enviou seu Filho como propiciação, seu Filho unigênito, para resolver o problema do pecado da humanidade.
E ali foi resolvido de uma vez por todas. Mas eu quero me dirigir às pessoas que estão nos ouvindo, que muitas vezes têm dificuldade em se humilhar, dificuldade para parar um pouquinho e pensar na eternidade. Quantas e quantas pessoas pensam que ao tombar morto, este corpo vai para a terra e ali acabou tudo. Mas eu quero dizer aos que estão nos ouvindo nessa noite que nós temos alma e espírito. O ser humano é formado de corpo, alma e espírito. Deus nos deu este corpo visível para nós caminharmos aqui, nos deu esse corpo para nós viver aqui um determinado tempo por Ele. Mas um dia esse corpo vai findar aqui. Ele não vai ficar aqui para sempre. E ao tombar morto este corpo, a alma e o espírito desliga imediatamente. Em Hebreus 9, 27 está escrito que ao homem ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. E quando é que começa este juízo para o homem? Logo após a morte. Quando a alma desliga do espírito, ela vai direto ao encontro do Criador. Se tivermos Cristo como nosso Salvador e Senhor, temos passagem direto para a presença dele, não vai a juízo. Mas aquele que não tem o Senhor como Salvador, vai diretamente ao juízo. Vai enfrentar o juízo do nosso Deus. E ali ele vai receber palavras duras que nenhuma pessoa gostaria de receber. Apartai-vos de mim. Você me rejeitou durante todo o tempo. Te dei oportunidade. Você ouviu a minha palavra. Mesmo que você não tenha ouvido ela ser pregada, mas você pode contemplar a natureza e ver que existe um Criador, existe uma perfeição por tudo isso que foi feito. Você ignorou a minha pessoa. Você procurou outras pessoas para te resolver os seus problemas e não quis reconciliar comigo. Portanto, não tem lugar comigo. São palavras duras, palavras difíceis que os homens vão receber. E quantos não estão recebendo nesta hora? Estão deixando este mundo, a alma desligando do corpo e está indo direto ao Criador e recebendo essas duras palavras. É o passo que tem também milhares, para não dizer milhões, milhares de irmãos que estão deixando esta vida aqui e indo direto para os braços do Senhor Jesus Cristo. Descansar para sempre com Ele. Portanto, eu quero deixar este convite e esta alerta para você. Não continue ignorando este fato de que ali na cruz, o Senhor Jesus Cristo não foi ali por acaso. O Senhor Jesus Cristo não foi morto ali porque foi covardia dos judeus. Ele não foi morto ali porque ele fraquejou de forma alguma. Ele já veio do céu, quando fez criança, quando nasceu ali na manjedoura, ele já veio com este propósito.
de resolver o problema da humanidade. Esse propósito que estava no coração do nosso Deus, a Bíblia nos fala que foi antes da fundação do mundo. Ele escolheu o homem para ser salvo. Porém, deixando cada um em liberdade para, ao ouvir a palavra, ao ouvir falar do Criador, ele poder então tomar uma decisão em crer no Senhor Jesus Cristo ou rejeitá-lo para sempre. Portanto, a propiciação dos nossos pecados foi o Senhor Jesus Cristo que fez. Como nós lemos lá em 1 João 2:2. E ele fez a propiciação pelo pecado do mundo inteiro. Todos estão incluídos. Todos receberam este benefício, esse pagamento foi feito para todos. Agora, nem todos querem receber esse benefício. Um pagamento feito, um presente estendido, mas se eu não estender a mão e ir pegar esse presente para mim, eu não posso ser dono dele. Portanto, meu prezado amigo, nessa noite, faça isso. Reconheça que é um pecador e que um dia vai deixar esse mundo e outra pessoa não pode resolver o seu problema. Mas eu quero, para nós terminar, eu quero considerar 3 características desta palavra propiciação. Primeiro, ela tem uma característica de reconciliar o homem com Deus, ou fazer a expiação dos pecados. E segundo, ela tem a característica de remover o pecado do homem. Não tirar por um ano e no outro ano repetir a mesma coisa, não. Ela retira, remove para sempre o pecado do homem. Não existe algo mais especial do que isso. Não pode existir outra coisa que alegra o coração do homem, que alegra a alma do homem, é saber que, por mais feliz que ele seja nesta vida aqui, existe uma felicidade maior para ele quando ele partir daqui. Mas também é importante que as pessoas saibam, por mais tristeza que você passe aqui, se não tiver Jesus Cristo como Salvador e Senhor, quando partir daqui, a tristeza que o aguarda é incomparável, é maior do que qualquer tristeza que possa passar nesta vida aqui. É importante meditar neste fato e correr para os braços do Senhor e dizer: Senhor, hoje eu estou bem informado, hoje eu estou convicto de que a minha alma está perdida. E toma então uma decisão e abraça o Senhor como Salvador e Senhor da sua vida. Você passa a ser a pessoa mais feliz que vive nessa terra. Passa a entrar para a fileira daqueles que já são felizes e desfrutarão do gozo eterno com o nosso Salvador. E a terceira característica da reconciliação é que o Senhor restaura a comunhão com Deus. Quando é que o homem perdeu a comunhão com Deus? Lá no Jardim do Éden. Deus formou o casal e os colocou ali no jardim, dando a incumbência deles comerem de todo o fruto das árvores que ali estavam plantadas. Mas com uma condição:
do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles não deveriam comer, porque no dia em que dele comeres, certamente iriam morrer. E eles desobedeceram, comeram do fruto e a morte veio, a morte física e a morte espiritual. Então, essa comunhão que foi perdida ali, que Adão desfrutou dela, tinha a presença de Deus. A Bíblia diz que ele, na viração do dia, ele ia conversar com o nosso Deus. Mas esse privilégio ele perdeu. E para que o homem pudesse voltar a ter esse privilégio novamente, para que essa comunhão pudesse ser restaurada com Deus, foi preciso o Senhor derramar o seu precioso sangue. E ali na cruz, quando o Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue, a Bíblia diz que Deus ficou satisfeito, aplacou a ira de Deus. Aqui ele agora tem satisfação com aquele sacrifício. Quando o homem crê, ele olha para o seu filho, que agora é uma nova criatura, ele olha na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Portanto, que nessa noite possa haver almas preciosas rendendo aos pés do Senhor. E nessa noite possa haver também irmãos que muitas vezes tenham preocupado com o pecado de outrora. O pecado antes da confissão do Senhor Jesus Cristo pode às vezes trazer momentos tristes, tirar o sono, mas nessa noite nós queremos dizer que o Senhor diz que todos os pecados são perdoados. Ele não traz em consideração, ele não traz em conta o pecado do homem. Está escrito lá em em Atos capítulo 17, versículo 30, e também está escrito em Romanos, no capítulo em que nós lemos de 3 e 25. Ele não traz em memória o pecado do homem de outrora. Portanto, confesse o Senhor. Não deixe que a mentira, não deixe que o mundo venha te enganar. Porque depois que fechar os olhos, o mundo não vai poder fazer nada. Nenhuma criatura deste mundo, nada feito por mão do homem, poderá ajudar aquele que desce à sepultura. Somente o Senhor que pode levar ao túmulo, e no dia do arrebatamento, aquela pessoa vai sair do túmulo num corpo glorificado. Esta é a esperança do cristão, que um dia olhou para a cruz, viu aquele homem fazendo a expiação dos seus pecados, aquele homem fazendo a propiciação pelos seus pecados, e creu nele. Agora aguardamos aquele dia em que vamos deixar este mundo num corpo glorificado. Um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Ele nos fornece esses detalhes na carta aos Filipenses, o capítulo 3 e o versículo 21, que ele transformará este corpo da humilhação, ou corpo abatido, para ser igual ao corpo da sua glória. Que Deus nos ajude, nos abençoe e esteja aplicando esta palavra em cada coração nessa noite, que teve a oportunidade de nos acompanhar, e aqueles que estão presentes também, que ouviram. Que Deus esteja assim aplicando nos nossos corações. Amém.